dedicado a isso. Nós vamos discutir aqui entre membros do escritório, DFDS, e também trouxemos um convidado especial, que é o Luiz Bessa, da Gafin Partners, que vai discutir aqui com o Cláudio Demeterco, representante e sócio aqui do De Figueiredo Demeterco, Sociedade de Advogados, exatamente esse tema: como atrair investidores para o seu negócio. Então, para que a gente comece aqui, antes de apresentar efetivamente os nossos interlocutores, eu quero passar rapidamente um videozinho de apresentação do nosso escritório, coisa rápida, só para que vocês, quem ainda não conhece, conheçam um pouco mais do DFDS. Vamos lá. Os tempos atuais, cada vez mais tecnológicos, desafiam consideravelmente o universo empresarial e jurídico. O direito, como instrumento de gestão, auxilia o dia a dia das empresas, protegendo sua saúde financeira e garantindo muitas vezes a própria permanência no mercado. Nós construímos cenários jurídicos capazes de gerar oportunidades de negócio seguras e rentáveis para os nossos clientes e empresas. É o direito participando ativamente da estratégia do seu negócio. Nos antecipamos a potenciais conflitos e, quando necessário, reagimos à altura, sempre com a melhor orientação jurídica. Nós viabilizamos a interlocução entre o direito e o mundo dos negócios, maximizando o potencial de marcas e empreendimentos e sempre ouvindo o que o empresário tem a dizer. Empregamos o conhecimento multidisciplinar e a tecnologia para garantir soluções seguras, inovadoras e confiáveis. Proporcionamos ao nosso time carreiras desafiadoras e realizadoras, profissional e pessoalmente, pois acreditamos que o nosso maior tesouro são as pessoas. Após 44 anos de atuação como magistrado, trago minha experiência pessoal a uma equipe brilhante que busca resolver problemas complexos no mundo do direito. Eu sou o DFDS. Muito bem, esse é o nosso escritório. Então, fazendo a apresentação agora de maneira devida, Cláudio Demeterco, sócio fundador do De Figueiredo Demeterco, é o head da área consultiva do escritório e também da área de direito digital. Cláudio, por favor, faça as honras. Valdemiro, obrigado. Vai ser um prazer aí nós discutirmos um pouco sobre essa interlocução mesmo do direito com o mundo dos negócios, né? Para mim é uma alegria muito grande estar com o Bessa, profissional respeitado e bastante experiente na atração, na captação de investimento e assessoria de empresas, nessa caminhada que nem sempre é fácil, né? Eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da nossa experiência nesse bate-papo aqui, que vai ser informal, livre, aberto, para que a gente possa agregar e auxiliar aqueles que nos acompanham nos diversos canais a entender um pouco desse mundo complexo que é o mundo dos investimentos. E eu quero agradecer também, vejo o Samuel aqui do Goleiro de Aluguel, a que eu tenho muita alegria em poder ajudar. Fico muito feliz de ver aí, viu, Samuel? Acompanha conosco, tá? Obrigado, Júnior. Vamos em frente. Vamos lá. Obrigado, Cláudio. Bessa, a palavra está contigo, um dos maiores dealmakers do Brasil, respeitadíssimo nesse setor. Bessa, por favor, faça as honras, apresente a Grafin para o pessoal e tome a palavra. Legal, Rodemiro. Obrigadão pelo espaço aí, pelas menções. Prazer e honra estar com vocês da DFDS. Eu preparei aqui uma breve apresentação para dar um pouquinho, acho que mais de pano de fundo, né? A ideia é que seja aqui um bate-papo informal, onde a gente possa trocar experiência, figurinha aqui, visando aí principalmente, acho que clarear um pouco de como é o que vale a pena olhar e focar na hora de buscar investidores. E eu vou transmitir para vocês aqui, compartilhar a tela com essa apresentação. Tá aparecendo para vocês aí? Perfeito. Joia. Então, vamos lá. O que eu preparei aqui
para passar de forma até bastante objetiva e depois a gente poder bater um papo. Primeiro dar um pouquinho de um panorama de como é que está um movimento de fusões e aquisições, especialmente no setor de TI, e até um pouquinho de uma visão regional, aqui falando da região sul e até do Paraná. Depois vou entrar no que é o tema central aqui da nossa conversa e expor um pouquinho da nossa visão dos pontos chaves para atrair investidores. E depois tem um slidezinho no final só para nos apresentar ali depois. Então, o que a gente enxergou ao longo aí? Acho que quando bateu a pandemia há exatos um ano atrás, né, exatamente um ano atrás, todo mundo ficou acho que receoso, né, de como é que isso poderia impactar os negócios. E foi impressionante o movimento que a gente viu, principalmente no setor de tecnologia de lá para cá. O setor de tecnologia, historicamente, ele sempre foi o setor mais representativo em volume de fusões e aquisições de empresas no país. Já há mais de 10 anos, o setor de TI ele lidera todos os rankings de M&A setoriais. E ainda que a gente tenha tido uma queda no volume total de transações, então assim, na porção da esquerda aqui do slide, da apresentação, a gente vê o total de transações, e aí, por último, ali um gráfico de pizza que mostra como é que foi a distribuição dessas transações por setor. Então, ainda que a gente tenha uma queda, você vê que em 2019, entre os meses de janeiro e fevereiro, a gente teve, em 2019, 224 transações, 189 em 2020, 154 em 2021, ou seja, no total a gente está vendo um decréscimo no volume de transações de M&A. Foi o contrário no setor de tecnologia. Tecnologia, em específico, que é o que a gente vê na porção da direita aqui, ela acelerou muito no período desses 2 meses de pandemia, porque não só os negócios de tecnologia tiveram uma aceleração prematura ali desde o início do período de Covid, passado ali 1, 2 meses depois, os negócios acabaram tendo uma aceleração muito grande. Você vê negócio de marketplace, de e-commerce, de uma série de subsegmentos do setor de TI acelerando. Você tem também, e aí vocês vão ver em alguns slides mais para frente, houve uma injeção de capital muito grande por parte de investidores financeiros, principalmente fundos de venture capital, no mercado brasileiro. Então, a soma desses 2 fatores, ou seja, da rápida maturação dos negócios de TI no meio da pandemia, né, por conta até da pandemia, e a injeção de um volume de recursos bastante significativo, maior do que o histórico, por fundos de investimento que olham prioritariamente negócio de tecnologia, puxou M&A no setor para o alto ao longo desse período. Então, assim, na contramão do que a gente está vendo na maioria dos setores da economia, TI está passando ao largo aqui, e o número de fusões e aquisições no setor são prova disso. Então, aqui eu trouxe, eu vou passar meio rápido aqui por alguns slides, eu colhi isso. A gente tem um relatório que mensalmente a gente divulga com um resumo das transações que tiveram no país, no sul do país, e depois um detalhamento de movimentos de fundos de private equity e de fundos de venture capital. Então, eu peguei isso da nossa última edição, que foi do mês de fevereiro, para mostrar um pouco a visão não só do país, mas aqui também do sul. Então, no sul você vê que, apesar da gente ter tido uma queda de 2019 para 2020, a gente hoje, em 2021, já começa a mostrar algum sinal de retomada versus o 2020. A gente começa a ter números um pouco melhores no volume de transações, e tecnologia, mais do que no total do país, que representa 36%, aqui na região sul, eles são quase 50%, quase metade das transações do país, do sul do país, foram no setor de tecnologia. Então, isso aqui é principalmente puxado
por Paraná e Santa Catarina, né, que tem ecossistemas de empresas de tecnologia cada vez mais pujantes, cada vez mais desenvolvidos. Aqui a gente mostra, inclusive, essa figura que quebra as transações entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e você vê ali que essa proporção ela é igual também aqui por estado, e até Santa Catarina, que antigamente tinha uma expressão um pouco menor, começa a ganhar tração no volume de transações, principalmente aí puxado pelo setor de tecnologia. E é aqui, era o slide que eu comentei anteriormente, para mostrar como é que está o movimento dos fundos de Venture Capital, que são os fundos que focam principalmente nos negócios de tecnologia, né? Então, a gente vê claramente aqui uma tendência muito forte de alta, uma aceleração grande de 2019 para cá, e a gente já está batendo, na verdade, todo mês que aqui praticamente a gente está no acumulado do volume de transações, batendo recorde atrás de recorde nas transações com fundos de venture capital, ou seja, a atração de capital de fundos de venture capital focados em tecnologia, ela está numa crescente muito poderosa no país. A gente cada vez vê mais não só fundos nacionais de capital nacional sendo formados, mas os grandes fundos estrangeiros entrando com cada vez mais força aqui, né? O exemplo, acho que máximo disso é o SoftBank, que é o maior fundo de venture capital do mundo e que já ultrapassou os 2 dígitos em quantidade de empresas investidas aqui no Brasil, algumas até locais, né? O Holistic, até um cliente nosso, é investido pelo SoftBank. Nós temos um outro cliente também da região aqui investido pelo SoftBank. A gente fez transação da captação da série D de 75 milhões do Madeira, que também foi investido pelo SoftBank. Então, só aqui a gente já tem bastante gente que foi... em Curitiba, são 3 empresas que foram investidas pelo SoftBank, e no Brasil eles estão cada vez alocando mais recursos dos seus fundos globais. Então, esse movimento de venture capital, eu confesso que daí numa leitura, desculpa, mas numa leitura daí um pouco particular, né? Acho que começa a ter um pouco de bate-papo aqui, talvez, dando uma visão aqui do nosso lado. Eu confesso que eu acho até que tem um certo excesso, mas não no mau sentido, apesar do termo às vezes soar mais pejorativo, mas eu acho que tem até um excesso de liquidez hoje, ancorado justamente nos aportes dos fundos de venture capital na economia brasileira. O que eu quero dizer com excesso? Hoje as empresas de tecnologia conseguiram captar um volume tamanho de recursos, seja via fundos de venture capital, seja via, inclusive, IPOs, né? A Localweb, acho que é outro exemplo, outro expoente muito claro aí, que fez uma capitalização bastante grande, acima de R$1 bilhão na Bolsa de Valores, e já passou de 10 aquisições nos últimos meses. Então, a quantidade de capital que as empresas de tecnologia levantaram com esses investidores, seja na Bolsa, seja com os fundos, deixou elas numa posição tão líquida, tão pesada, tão confortável até de caixa, que isso está levando a uma natural disputa por ativos, né, de tecnologia. Então, a gente está vendo uma competição por mesmo os ativos, seja porque ele faz sentido do ponto de vista estratégico para essas empresas que estão forradas de dinheiro, seja porque também existe uma demanda por profissionais. E aí a gente começa a ver também muitas aquisições que o mercado chama de acqui-hire, que é quando você faz a aquisição de uma empresa, muito mais com o objetivo de trazer o capital humano, as pessoas que trabalham naquela empresa, do que de fato o negócio, né? Então a gente tem até um caso dentro de casa hoje que a gente está negociando com alguns grandes players, tipo Nubank, Creditas, para fazer a aquisição de um cliente nosso
com o objetivo de ter a mão de obra, na verdade. São 50 desenvolvedores de nível bastante alto, e esse acaba virando, na verdade, o mote principal de fazer determinadas aquisições para quem hoje está com muito capital e precisa acelerar seu crescimento, e para isso precisa de profissionais de TI qualificados. Então, assim, tem muitos objetivos distintos que estão levando a essa aceleração no movimento de M&A, mas principalmente pautados, na nossa visão aqui, também por essa liquidez enorme que o mercado de TI, que os grandes compradores e consolidadores do setor de TI estão hoje. Então, o momento é oportuno para quem até vislumbra uma venda, né? Não necessariamente daí uma atração de investidor, mas até de uma venda para um player estratégico. E no final eu até deixei um último slide ali para dar um pouco dessa visão de o que faz mais sentido, né? Porque não tem resposta certa, vai depender dos objetivos de cada acionista de empresa de TI, do momento da empresa, mas se faz mais sentido eu trazer um investidor financeiro, ou seja, um fundo de venture capital ou outros investidores, mas com o objetivo de principalmente trazer capital, ou eu fazer uma transação com um player estratégico, onde eu posso até usar também ele como alavanca de capitalização, mas mais do que isso, ele pode me agregar outras competências e destravar valor de forma diferente do que só com o capital. Mas um pouquinho mais para frente eu exploro isso melhor. Então, entrando aqui um pouquinho nos pontos-chave para a atração de investidores, eu fiz alguns slides super objetivos aqui para passar pelos principais pontos que na minha visão, tem que estar na agenda de qualquer empresário do setor de TI que está mirando atrair investidores. Então, o primeiro é olhar para o seu mercado endereçável de forma que você consiga maximizar o tamanho do mercado que você pode atingir com o seu negócio, com as ofertas de valor, com os produtos que você leva para o mercado. Por quê? Qualquer investidor, e aí, na verdade, o foco aqui dessa atração de investidor é o financeiro, e aí, no final, a gente faz um pouco daquele debate do financeiro versus estratégico, mas qualquer investidor financeiro, ele tem um objetivo claro. Como é que funciona a mecânica de qualquer investidor financeiro? Ele quer entrar por X e sair por 3, 4, 10, 50x. Ele quer multiplicar o valor que ele investiu na companhia. Isso não significa necessariamente que ele tem que comprar barato, né? Então, acho que cai aqui, na verdade, uma falácia que eu acho que é comum, de que o investidor financeiro ele sempre vai espremer para comprar barato. Não é bem por aí. Ele entende que não adianta também ele espremer demais em valor na entrada, até porque você cria, às vezes, um problema de cap table, né, de participação acionária, e desmotiva o empreendedor e inviabiliza, talvez, captações posteriores. Então, é entrar por um valor justo, mas pautado principalmente na aposta de que você vai conseguir criar muito valor ao longo do processo. E para criar muito valor ao longo do ciclo de investimento de um fundo numa empresa, o investidor tem que ter a clareza de que o mercado potencial que essa empresa pode atingir é grande o suficiente para que ele consiga capturar esse retorno. Então, assim, quanto maior for o mercado endereçável que o seu negócio puder atingir, melhor. Então, vale sempre a reflexão de que outros setores, por exemplo, sofrem da mesma dor que hoje o setor em que você foca a atuação do seu negócio também sofre. Porque na medida que você consegue replicar uma solução para um determinado setor que você tenha hoje para outros setores, que pode ser correlato ou pode não ter nada a ver com o teu setor original aqui, mas que tem dores semelhantes e que você, às vezes, com uma ou outra adaptação no seu produto, no seu serviço aqui, você consegue endereçar, maior, naturalmente, vai ser o tamanho de mercado potencial que você tem para atingir, consequentemente, a chance de você multiplicar valor no seu negócio aumenta. Então, olhar com essa visão crítica os setores que você pode atuar, mensurá-los e depois, naturalmente, fundamental, racional por trás disso,
é um ponto crucial para você atrair a atenção do investidor. Quanto maior for o seu mercado endereçável, maior é a chance de você trazer o investidor para a mesa, para daí partir para uma análise mais detalhada da sua empresa e do seu negócio. Segundo ponto, que esse aqui é muito, muito, muito importante e tem que estar acho que na visão estratégica, na agenda de desenvolvimento do negócio para os empresários de TI, são as vantagens competitivas. Como que você se diferencia do seu concorrente? Eu confesso que não foram poucas as vezes que eu escutei de empresários que ele não tinha concorrente. Não, meu negócio é tão único, meu produto é tão singular que eu não tenho concorrência. Eu não enxergo nenhum concorrente comparável a mim. E essa é uma miopia perigosíssima, porque você pode até ter um produto absolutamente diferenciado e de difícil comparação com outros semelhantes, mas certamente, pelo menos algum outro substituto, que não seja um concorrente direto, mas que seja um produto ou uma solução substituta, ou às vezes até o próprio cliente poder resolver o seu problema dentro de casa, é uma forma de você ter o seu mercado e o seu produto atacado. Num exemplo até besta, mas que mais fácil impossível para mim aqui, apesar daí de não ser de tecnologia, é a própria assessoria em fusões e aquisições, que é o que a Grafin faz. Um número bastante grande de empresas hoje, na medida que vão ganhando corpo, musculatura, começam a montar áreas internas de M&A, para poder eles mesmos conduzirem as transações, ao invés de contratar uma boutique de assessoria, um banco de investimento como a gente. Então, isso também é uma forma de concorrência, né? Ele não é necessariamente alguém que está competindo por um mandato comigo, mas é um cliente que, ao invés de contratar uma boutique, faz dentro de casa. Então, isso é só para exemplificar o como é importante fazer o exercício de diferenciais competitivos, mesmo quando você acha que não tem alguém que faça exatamente o que você faz. Porque às vezes você tem não empresas fazendo o que você faz ou com produtos substitutos, mas um comportamento e uma cultura de mercado que você precisa quebrar para poder se diferenciar e naturalmente conseguir vender mais e fazer o seu negócio crescer. Então, endereçar isso e entender isso de forma muito clara e explicar para o investidor de que forma você se diferencia, o seu produto, a sua oferta de valor é diferente dos seus concorrentes, ou até como que você faz para superar as objeções ou problemas culturais que o teu mercado oferece para poder convencer o teu cliente a usar um produto que ele não está habituado, caso seja o caso, é muito importante, porque sempre vai haver problema concorrencial. E outro ângulo de olhar isso, que é tão ou mais importante quanto, não só você precisa ter a clareza de como que você se diferencia dos seus concorrentes, mas por que um investidor deve investir em você ao invés de no seu concorrente. A pergunta parece semelhante, mas ela não é. O ângulo que você precisa dar para convencer um investidor de que você não só é melhor do que o seu concorrente na tua oferta de valor ou no seu produto, porque às vezes uma funcionalidade técnica do teu produto vai ser melhor do que o outro, o ponto é por que você pode ser um negócio que vai gerar mais valor do que o seu concorrente. E aí, por exemplo, que você faz um link com esse primeiro ponto aqui do mercado endereçável. A forma como o meu produto, por exemplo, está estruturado, pode me permitir atacar outros setores de forma diferente do meu concorrente. O meu concorrente tem uma solução tão específica e tão nichada
que ele não consegue atingir um mercado endereçável tão grande quanto eu, que tenho uma solução aqui mais parruda, mais robusta, ou mais ampla, ou mais maleável, e que consigo atacar um mercado maior. E por isso eu tendo a virar uma empresa maior, consequentemente gerar mais valor e dar mais retorno para o investidor. Então esse é um ângulo importante de olhar quando a gente fala em diferenciais competitivos. Uma coisa é porque eu sou melhor que um concorrente para o mercado, né? Para os clientes. Outra coisa é porque eu sou melhor que o meu concorrente para o investidor. Por que ele faz mais sentido ele investir em mim do que no meu concorrente? Essa, Oi, posso claro. compartilhar com você uma experiência nossa? Com certeza, com certeza. Você está olhando a concorrência sob o ponto de vista de eu ofertar o meu ativo ao mercado. Nós tivemos um caso recente em que o mesmo fundo comprou todos os concorrentes relevantes do nosso cliente. E o nosso cliente era o ativo mais caro à venda. Como é que eu saio de uma saia justa dessas? Interessante, hein? Que desafio, porque, assim, pensando alto aqui, né, Cláudio? Você tem, naturalmente, o caminho de tentar a saída para o fundo, né? Parece que a estratégia dele realmente foi de passar ao largo de você, mas, bem ou mal, se o teu cliente é relevante o suficiente no mercado e ele comprou todos os outros concorrentes, ele, no final das contas, perde valor por ter um concorrente da relevância que é o cliente de vocês. Então, tentar persuadi-lo a fazer a aquisição do cliente de vocês, naturalmente, se ele tiver interesse em fazer a saída, é um caminho que cria valor para esse fundo, porque na medida que daí ele elimina o seu maior concorrente, ele nada de braçada no mercado, possivelmente consegue arbitrar preços maiores e, consequentemente, criar valor para ele. Se esse não for o caso, né, e na verdade como uma alternativa, você precisa garantir que você tem hoje, do ponto de vista de empresa, ferramentas e diferenciais competitivos que te permitam enfrentar esse novo e indesejado concorrente, que é a combinação das empresas que o fundo comprou, mas para quê? Para poder, porque assim, possivelmente o que falta para lutar em condições de igualdade com esse concorrente é capital, talvez, no seu cliente. O bolso do fundo possivelmente é maior do que o do seu cliente. Aí o caminho é bom, então deixa eu trazer fundo, deixa eu fazer um movimento semelhante, deixa eu trazer quem tem bolso fundo para poder competir com esse cara. Mas para trazer um investidor financeiro aqui, é onde o que a gente está debatendo nesse slide aqui é crucial. Quais são os diferenciais que eu tenho versus esse meu concorrente? Puxa, beleza, esse cara tem o bolso mais fundo do que eu. Mas olha só, esse cara, para combinar e capturar as sinergias de todos os concorrentes meus que ele comprou, esse cara vai ter pepino aqui, aqui, aqui e ali. A solução dele talvez não fique tão fluida, não fique tão homogênea e fácil de levar ao mercado, aos clientes, depois talvez uma solução de faturamento, de acompanhamento, de suporte, ele não vai conseguir performar tão bem para o cliente quanto eu, que sou uma empresa só. Então, é tentar achar quais são os diferenciais que você tem para competir com esse cara, mas pensando que dinheiro não seria um limitador. Né, para poder ir conversar com o investidor e falar, cara, na medida que eu não tiver dinheiro, capital, como um entrave, eu mato esse cara, eu bato nele. Ele só está ganhando de mim hoje porque ele tem mais grana. Mas a minha solução é melhor, a minha tecnologia é melhor, o meu pessoal é melhor. Quais são os diferenciais que eu tenho para que depois que eu tiver dinheiro aqui, bolso tão fundo quanto dele, eu bata nele. Então, assim, de bate-pronto, essas são as duas principais alternativas. Ou eu tento achar uma forma de saída para esse próprio cara, né, porque cria valor para ele, ou eu acho quais são os meus diferenciais para poder trazer alguém que me permita competir em condições de igualdade com esse cara.
eu vejo, eu concordo com você, são essas as linhas mesmo para se sair de uma situação de encruzilhada como essa, né? Uhum. Quando a gente fala em concorrência, é preciso ter muita atenção, porque a concorrência é muito uma questão estratégica. Com quem que eu estou concorrendo? É a pergunta que eu preciso responder, né? É aquela metáfora da companhia aérea concorrendo com a empresa de transporte urbano, né? Uhum. Com a empresa terrestre, né? São concorrentes de modos São. distintos, com tabelas de custos, com tempos de deslocamento, mas são efetivamente concorrentes, né? As empresas cada vez mais ampliam, né, a sua análise concorrencial por estratégia. A gente tem visto cada vez mais preocupações nesse sentido. Por outro lado, pela nossa experiência, a gente percebe que os founders, quando vendem um negócio, eles se preocupam pouco com as regras de não competição. Uhum. Né? E quem compra se preocupa muito, tirando os founders do mercado em que atuavam. E Uhum. muitas vezes, sem aqueles critérios que nós estamos acostumados a definir com clareza, né? Período de tempo, quantos Perfeito. anos da saída da companhia, você fica vinculado à não competição, uma base objetiva, né? Qual é a atividade que eu não posso praticar? Eu não posso ser mentor numa empresa de tecnologia ou num fundo que, por sua vez, investe em companhias com atividades congêneres, não iguais, mas do mesmo gênero, não da mesma espécie. Então, a gente aqui no escritório, por exemplo, desgasta muito essas questões de competição, tanto para definir o mercado relevante, né, que não é fácil, quanto para proteger os founders no pós-fechamento de obrigações que nós chamamos pós-contratuais. Olha, a partir de agora você vai fazer o quê? Você vai poder investir num fundo que, por sua vez, investe em atividade similar? Você vai poder dar mentoria gratuita ou ser consultor? Né? A concorrência é coisa séria. Tem que ser debatida, discutida com calma e, sobretudo, entendida, né? Perfeito. Não, perfeito, Cláudio, é isso mesmo. E a gente, né, também junto com advogados como vocês, a gente já passou, né, por diversas transações onde a cláusula de não competição pegou muito, né? E a tua visão é perfeita e cirúrgica, porque o melhor caminho sempre é, né? E sempre foi em todas as negociações que a gente já participou, e em TI esse desafio é ainda maior, porque as linhas limites ali são mais difusas. Quanto mais específico você consegue ser na definição do que não pode ser feito, né, no dia seguinte, ali na não competição, melhor, né? Porque naturalmente você deixa mais alternativas para os founders depois que vem o seu período de não competição. E em TI isso é hiper difícil, né? Porque assim, às vezes definir o que uma empresa de TI faz é super complicado, né? Porque pô, é desenvolvimento de software, né? Pô, beleza, mas eu não posso, né? Se a gente deixa uma redação como desenvolvimento de software na cláusula de não competição, caramba, o cara praticamente não vai poder fazer mais nada depois, o cara vai ter que ir para hardware, né? Ao invés de software, que é outra praia completamente diferente. E aí tentar, então, descrever com a visão mais estreita possível exatamente o que é a atividade. Então, é desenvolvimento de software para quê? Para quem? Em que característica? Né? Tarefa para advogados de mão cheia que nem vocês aí, Eu porque tive um é caso, especial. Bessa, que nós discutimos tanto os critérios, as métricas da não competição depois do fechamento, porque vamos lá, celebramos o contrato, fechamos o deal. Geralmente o founder fica algum tempo vinculado ou não a um preço contingenciado, uma cláusula de earn-out, como executivo da companhia. É bastante comum esse tipo de transação. E o prazo de não competição começa a correr depois que ele sai da cadeira executiva.
não é nem do fechamento. Então, costumam ser prazos longos. Né? E eu tive um cliente que havia uma cláusula que não estava bem redigida em relação à não competição. Não tinha ali as métricas, o espaço geográfico bem definido, o prazo estava claro, a atividade estava por congênero, objetivamente, tem que ser na espécie, como você disse. É desenvolvimento de software para fins de atendimento a academias de ginástica. Tem que ser muito pontual isso. Né? E não estava claro. E esse nosso cliente, na época, brincou assim, olha, eu já trabalhei com hardware, estou trabalhando agora com software. Com uma cláusula dessa, eu vou ter que trabalhar com tapeware. Né? Fez uma brincadeira com palavras para dizer que eu vou realmente pôr o pijama. Eu não consigo fazer mais nada. Exato. E um cara novo, e as negociações com empresas de tecnologia, como você disse, elas são mais ágeis, né? Elas têm uma DD menos profunda, os sócios assumem maior risco na transação, contratualmente, porque as DDs não são tão exaustivas como nos M&As tradicionais, o prazo de maturação dos negócios são menores, né? Então, é muito mais obrigacional para os founders que vendem. Né? Então, tem essa característica. Então, ele fez essa brincadeira na época e eu não esqueci. Foi ótimo. Mas é isso mesmo, é um desafio, um ponto de atenção muito bem observado aí, que é o do olhar da competição também na transação, né? Como é que você amarra para que isso não vire um problema depois para você no dia seguinte. Eu tenho um outro ponto, Bessa, que a gente podia trocar ideias, aproveitar a riqueza da tua experiência. Você começou falando, Bessa, que a pandemia não foi ruim para as fusões e aquisições de empresas de tecnologia. Né? E a gente tem visto isso mesmo na nossa experiência profissional. Por outro lado, juridicamente, ela trouxe algumas incertezas. Por exemplo, cláusulas de earn-out. Acho que todo mundo que está nos acompanhando conhece as cláusulas de earn-out. Né? É um preço contingente que a gente fala. Nós alocamos riscos maiores na fixação do preço para os dois lados. Até por uma simetria informacional, a gente deixa uma parte variável do preço que pode se confirmar ou não, dependendo de eventos futuros que vão se confirmar ou não, né, Bessa? Esse earn-out, geralmente, ele trava o founder a ficar na empresa. Olha, se você não fica na empresa, você perde o direito ao earn-out. Eu já vi cláusulas até, Bessa, tu morre em X prazo de tempo, ele também perde o direito de earn-out, não vai nem para os herdeiros. Ou seja, tem uma pessoalidade muito grande no earn-out, que é uma trava, é como um lock-up para o executivo, é uma fidelidade comprada. Com a pandemia, o que aconteceu? Esses earn-outs, muitas vezes, a performance não vai se confirmar. E o executivo se vê desmotivado a continuar na companhia à frente dos seus negócios. O que isso dá? Discussão judicial ou arbitral. Porque as métricas não vão se confirmar. Já se sabe que aquela performance alvo não é factível. Isso tem dado muita discussão. Nós estamos aí no campo do direito privado, em que tudo é negociável. Né? Então, a gente tem visto algumas soluções, né? Não de fácil alcance. As partes têm que ceder mutuamente para que possa se chegar num acordo sem uma intervenção de um terceiro, seja no procedimento arbitral ou no procedimento judicial. Já te devolvendo a palavra, essa confirmação do preço, né, num earn-out, é um mecanismo contratual. E a gente sabe que esses contratos entre empresários é preciso respeitar a alocação originária dos riscos. E eles estão submetidos a uma intervenção judicial mínima. Então, a tendência é que, mesmo não se confirmando, tenha que se ficar aquele executivo que vendeu para a companhia, mesmo tendo já a pré-confirmação do seu earn-out frustrado. A pandemia enriqueceu muito o debate jurídico. São situações novas que as partes têm que enfrentar. Nós aqui, do nosso lado,
a gente tem sugerido um verbo. O verbo a ser conjugado agora é negociar, para se evitar que disputas causem um mal maior do que eventuais prejuízos econômicos no andamento dos negócios. Quem fecha um contrato como esse, Bessa, você sabe, eles são parceiros de negócio. Não é vender pura e simplesmente. Sim. Tem um longo caminho a ser trilhado pós-venda, com boa fé, com respeito às expectativas. Então, a gente valoriza esse caminho negocial. Não é o direito pelo direito, vou exigir e pronto. Às vezes, você exigir um direito numa sociedade ou num contrato, rompe o relacionamento, que é tão importante quanto você ter ou não o seu direito. Perfeito. A pandemia traz novidade, né, Bessa? Pois é, perfeito. Não, perfeito. Você leu bem aí, porque a gente, inclusive, teve agora, a gente tem um cliente que está no meio de um earnout e sofreu. E sofreu, porque é isso, não esperar. Uma transação que a gente fechou há 2 anos atrás. E ele tem um earnout, na verdade, exatamente 2 anos. E, pô, coitado, foi pego em cheio, né, pela pandemia. E aí a alternativa, a solução está justamente aí, no verbo que você bem colocou, é negociar. Pô, vamos acomodar, vamos mudar, vamos flexibilizar um pouco a regra, então vamos empurrar mais 1 ano de earnout, né, agora. Vamos negociar, porque é uma situação absolutamente fora do controle, absolutamente inesperada por todo mundo, né? Mas deve ter criado desafios tremendos para vocês mesmo. Não, para nós é muito difícil, porque uma cláusula de earnout, de preço contingente, variável a se confirmar, dependendo de eventos futuros e incertos, né? É um dos principais geradores do conflito nos contratos de fusões e aquisições, sobre a nossa experiência. Sim. É muito complexo, porque é uma redação muito complexa da cláusula. É ela e essa redação que vai dizer quem tem razão depois. Você veja, nós participamos recentemente de um deal, Bessa, que era uma empresa que estava comprando várias empresas de tecnologia com o objetivo de abrir capital num futuro próximo. E o earnout já estava atrelado às ações dessa companhia que nem existe. Olha a complexidade para você reduzir isso, dar direito aos teus clientes ou aos teus aconselhados em relação à possibilidade e perspectiva de recebimento de um complemento futuro do preço contratual. Pois é. Esses negócios são muito complexos, né? Pois é, não, difícil pra caramba de se equacionar os riscos, né? Porque e se não sai, né, o IPO depois, né, da companhia, né? Como é que a gente transforma isso numa obrigação e como é que a gente mensura e valora isso, né? Então são realmente o earnout, assim, e por mais desafiador que ele seja, a verdade é que em negócios de tecnologia você praticamente não tem como fugir, né? Praticamente não tem como fugir, praticamente não tem transação de tecnologia sem earnout. É um mecanismo muito comum e até justo, né, para equacionar risco também do lado do comprador, mas ele é hiper desafiador do ponto de vista ele protege as duas partes, né, Bessa? Sim. Ele protege as duas partes que podem ter alguma dúvida ou deixar alguma dúvida sobre a fixação, o travamento do preço do deal. Então, na verdade, eu vejo ele como um mecanismo contratual importante para as duas partes, desde, é claro, que tenha objetividade nas suas métricas. Quando vai pagar, quanto vai pagar, quais são os eventos claros e objetivos, não pode ficar exclusivamente a opção arbitrária de uma das partes, ele tem que saber quais princípios contábeis vão ser aplicados para os seus cálculos, então já tem que ter os mecanismos contábeis de sua fixação. Não é tarefa fácil, né? Mas é importante para as partes na segurança de que ninguém fez um mau negócio. Exatamente. E é isso, e até porque quando você tem aí, né, transações entre players estratégicos, né, ou seja, uma empresa de TI sendo vendida para outra empresa de TI ou até de outro setor, mas onde tem sinergias ali para serem capturadas,
existe uma oportunidade tremenda para o vendedor de capturar ainda mais valor, né, através do earn-out. A gente teve um caso que foi a venda do controle da Pellissari, que era uma empresa de TI, né, na verdade, aí uma empresa de TI de Curitiba, para o Cast Group, que tinha por objetivo também fazer o IPO, uma história até um pouco semelhante a essa que você citou, e no final das contas o IPO do Cast Group não saiu. Eles acabaram tendo que, no mínimo, adiar, e eu não sei se vai vingar. Mas a gente negociou um earn-out de 3 anos nessa transação, e no final das contas, os acionistas conseguiram, nesses 3 anos, mais valor do que no fechamento, porque foi uma transação de metade era no fechamento e metade era em earn-out do valor da transação. E no final das contas, o earn-out deu mais dinheiro do que o valor no fechamento. Ou seja, se você consegue costurar boas regras, né, nesse mecanismo de earn-out, no acordo de acionistas, até para poder também depois ter poder de ingerência sobre a operação suficiente para gerar o resultado do earn-out, e tem sinergias para serem capturadas, você consegue capturá-las depois entre as duas empresas, pô, ele pode ser uma baita alavanca de criação de valor, né, os vendedores, mas de uma complexidade tremenda do ponto de vista negocial mesmo, tanto financeiro quanto jurídico. Eu sempre brinco, Bessa, que o earn-out é um contrato à parte. Tem que fazer um novo contrato dentro de um contrato. Exato. Esses dias me chamou a atenção, na verdade não foi, mais uns dias atrás, uma LOI em que mais da metade dela já era o comprador, a ponta compradora, dizendo como ela queria considerar um eventual earn-out que fosse negociado no contrato definitivo. Caramba! Que LOI complexa, hein? Não era nem interessante, porque não era nem um term sheet, era uma LOI, ou seja, unilateral, do lado do comprador. Diz, olha, eu estou querendo comprar o teu negócio, mas se eu pagar earn-out, eventualmente, se eu negociar earn-out, vai ser assim. Eu falei, uau! Isso para mim foi novidade. Pois é. Pois é. E no fim das contas conseguiram avançar? Não, estamos avançando. Estão conversando, entendi. Pois é, porque essa é desafiadora. Boa. Bessa, um outro desafio que eu tenho notado, e isso já não é de hoje, né, na área de TI, é a questão de colaboradores, né, pessoal. Na área de TI hoje existe um déficit significativo de pessoal, de desenvolvedores mesmo, né? Sim. E isso também deve causar aí nos negócios um grande impacto, né? Logo no comecinho, eu lembro de você ter comentado que alguns fundos vão lá, acabam comprando outras empresas, inclusive com interesse no time de desenvolvedores, para reforçar, né, a operação. Então, isso é um outro elemento aí que das negociações deve dar bastante atenção, né, dessa questão da falta de mão de obra no setor. Né? Super. E até acho que tem relação com esse ponto de earn-out que o Cláudio comentou, porque o que acontece, né? Numa transação de aquisição de uma empresa de tecnologia, o principal ativo tende a ser as pessoas que estão por trás ali do desenvolvimento daquele produto, da manutenção e do suporte àquele produto. Então, o earn-out acaba sendo uma grande ferramenta de retenção, né, das pessoas chaves da empresa adquirida, porque as pessoas são o ativo de maior valor. Então, seja no earn-out, seja depois um mecanismo de stock options ou de lock-up mesmo dos profissionais que não podem sair da empresa por um determinado período, são aspectos muito comuns na negociação de empresas de tecnologia, por conta do quão dependente das pessoas os negócios de tecnologia são, né? Chegando até esse ponto de empresas que realmente fazem aquisições, e tem sido cada vez mais comum de outras empresas, não porque tem uma sinergia entre os negócios,
mas porque simplesmente ele quer comprar um bom time, né, de desenvolvedores. Então tem isso mesmo. Eu sempre falo, Bessa, que earnout é a fidelidade comprada. É isso aí. Né? Fica no negócio, dá sangue, suor e lágrimas, termina o voo, né? Pilota por mais alguns anos, que você vai ser hiper bem remunerado por isso. É isso. Né? Então, assim, porque eu cada vez vejo mais o earnout associado. É difícil ver o earnout desassociado à manutenção dos founders na gestão do negócio. Super. Né? Então, na verdade, ele tem um elemento mais forte hoje. Né? E É. que dá a ele uma natureza jurídica muito complexa, que também envolve direito do trabalho. Perfeito. Perfeito, porque é isso, né? Você ainda tem que acomodar depois como é que você faz os contratos de trabalho das pessoas que estão sendo, né, adquiridas junto ali na empresa, né? Ou seja, a gente sempre defende a governança para dentro de uma startup. Eu sou uma startup, eu sou pequeno, eu tenho que ter governança? Sim, você tem que ter governança. Você tem que estar com a tua cap table organizada, com os teus contratos de vesting formalizados. Eu já peguei investimento grande em companhia que os vesting eram todos troca de e-mails. Era um cipoal, você não sabia onde encaixar. Quem era diluído, quem não era, quem era beneficiado, quais eram os critérios claros do vesting. Então, assim, a gente sugere que para você ser bem investido, ainda mais sendo uma startup, você precisa estar organizado. Porque o comprador vem, faz uma DD pouco vertical, no máximo hoje tira certidões, questiona algumas coisas específicas sobre propriedade intelectual, sobre titularidade de software e etc., e joga cláusulas contratuais dizendo que todo e qualquer passivo fica com os founders, na pessoa física. Ele até desconsidera a personalidade jurídica. Não é nem da companhia. Ele investe no teu negócio, comprando o controle ou não, ou comprando integralmente, e diz, olha, o que ficou de rabicho para trás é teu. E não tem startup no mundo que não assuma risco. Sim. Startup é um ambiente de risco. Se ela for totalmente organizada, ela muitas vezes não se sustenta. Então, ela tem que ter uma consultoria que diga a ela o que é essencial de risco. Olha, isso aqui é um risco essencial, você não tem como não correr. Agora, todos os outros, ela tem o dever de minimizar para que possa ser bem negociada no mercado. Né? Você deve ter muita experiência nesse sentido, Bessa, de companhias boas, com atratividade, com diferencial competitivo, mas que, pelo risco, pela exposição ao risco, isso acaba atraindo preço pouco, com muita dificuldade de se acomodar a todos os interesses na mesa. Né? Muito, muito. A gente teve uma transação que saiu aqui depois, foi uma transação que a gente até recentemente pôde divulgar. O comprador, ele tinha pedido para não divulgar, tem quase 2 anos essa transação. A gente vendeu o controle do Grupo Impulse, que é uma empresa de saúde de Curitiba, para um grupo formado pelo Jorge Paulo Lemann e o Randall Zanetti, que é o fundador da Odontoprev. E o que aconteceu nessa negociação? O volume de contingente... E é uma empresa, assim, hiper organizada, auditada, hiper organizada, governança... só que uma empresa de 2.000 funcionários quase, e 25 anos de mercado. E aí, na diligência que a empresa sofreu, os advogados e auditores do outro lado mensuraram na visão deles, claro, a gente tinha uma visão hiper distinta do lado de cá, mas eles mapearam um volume total de potenciais passivos maior do que o valor da companhia que a gente estava negociando. Aí, entramos numa sinuca de bico danada ali, e aí a negociação quase quebrou umas 3 vezes ao longo da negociação de contingência. A negociação das contingências foi mais pesada do que a negociação final depois. Pegou muito as contingências, mas no final das contas acabamos conseguindo acomodar, mas é esse tipo de desafio mesmo, isso que a empresa era organizada. Quando você pega empresa que não é ainda,
puta vida, acomodar essa equalização de riscos, né, para o comprador, mas sem também destruir valor desproporcional para o vendedor é um balé, né? Não é fácil, mas é o nosso papel, né? Nós em conjunto aqui, do assessor financeiro e do assessor jurídico. Falou, senhora. Vamos embora. Muito bem, Bessa. Realmente é o desafio da equalização dos negócios e quem está no meio, que está tomando à frente disso, acaba percebendo essas disputas, né, que acabam vindo para a mesa, né? Uma outra coisa que o Cláudio trouxe em relação ao cap table, né, muitas vezes as empresas, essas startups, quando estão no comecinho, acabam sendo tentadas a receber aí um investidor anjo, né, ou um semente, alguma coisa assim, que acaba ficando meio pesado na hora da negociação com o fundo lá na frente, né? Isso é um outro desafio também, que tanto no jurídico quanto aí na tua assessoria deve aparecer bastante, né? Aparecer uma mesa suja com pessoas muito pesadas, com percentuais pesados na negociação, e que o fundo não tem interesse em trazer junto, né? Isso é super comum. Tem dois pontos cruciais sempre quando a gente pensa em cap table, em participação acionária na hora de trazer investidor, que são eventualmente acomodar a saída de parte dos investidores de rodadas anteriores, que não fazem mais sentido para um investidor um pouco mais parrudo, né, mais institucional, e que tá preocupada com a figura dos founders estarem no cap table e não os anjos. Então, muitas vezes você tem a saída dos anjos nesse momento de entrada de um fundo mais formal. E o ponto crucial, na verdade, aí, que é um ponto de atenção hiper importante pro empresário de TI, é de que ele não tenha sido excessivamente diluído antes da vinda de um fundo de um fundo mais pesado, de uma atração de capital um pouco maior. Porque uma preocupação na cabeça do investidor institucional sempre vai ser a de que os fundadores tenham uma participação tal no negócio após o aporte do fundo suficiente para mantê-lo motivado, né? De que tem ainda um valor patrimonial ali e potencial futuro suficientemente grande, né, em valor absoluto, para que o founder não se desmotive. Então, ser muito diluído em rodadas iniciais ali, anjo, seed, antes de você chegar no momento de trazer um fundo para o negócio, é um pipinaço, porque depois o fundo pode não querer entrar no negócio, porque ele vai, no final das contas, os founders, que são as pessoas-chave do negócio, vão ficar com uma participação tão pequena que ele sabe que no final das contas eles vão acabar perdendo a motivação. Então é um ponto de atenção super importante esse. Embessa, a gente já participou de algumas rodadas, inclusive envolvendo empresas de tecnologia, que os fundos estatutariamente não investem se o capital já tiver sido muito atribuído a anjos, né, ou investimento semente. Perfeito. Estatutariamente. Nesse ponto, eu gostaria só de lembrar, e acho que também nós estamos indo para as finalizações, né, Valdemiro? Só gostaria de lembrar também os cuidados que a gente precisa ter com os mútuos conversíveis, né, Bessa? Porque, às vezes, são instrumentos muito pesados contra os empreendedores e muito vantajosos para investidores. Se tudo der errado, eu pego meu dinheiro de volta corrigido com juros. Se tudo der certo, eu consegui realmente um bom investimento acima do mercado. Então, é uma proteção aos riscos do negócio para os investidores e dá a eles os benefícios caso tudo dê certo.
Vocês têm trabalhado também em operações com mútuo conversível, Bessa? Sim, sim. E você pontuou bem, porque é um risco, na verdade, é um cuidado que tem que ter o investidor anjo, o que faz as rodadas anteriores ali, como seed, ele não pode perder isso de perspectiva, de que na medida que ele também queira minimizar muito os riscos do lado dele, impondo condições nesses mútuos conversíveis muito pesadas, isso vai acabar destruindo o valor da companhia no longo prazo, porque, como você bem colocou, depois, quando ela precisar de novas rodadas de capital para conseguir destravar o quanto ela tem de valor potencial, ela não vai conseguir. E aí ela vai morrer. Ela vai morrer ou vai ficar um negócio pequeno e que não vai nem gerar dividendos suficientes para acomodar os interesses de um quadro acionário como que vai ter, e nem vai ter tamanho suficiente também para poder ter saída, para poder ser comprada por alguém. E aí, o que o investidor anjo achou que era um baita de um negócio para ele lá na largada, porque ele se protegeu de tudo que foi jeito, porque espremeu o founder em valuation para caramba, vira um tiro no pé. Né? Eu vejo, às vezes, Bessa, chegar a esse ponto. Eu vejo mútuos conversíveis em que os investidores ficam, inclusive, com golden shares, com a possibilidade, sem deter as ações propriamente ditas, mas com direitos como de golden share, de veto, de assumir posições de gestão da companhia que minoritários não têm, mesmo estando em contrato social ou no estatuto das companhias, que chega a deturpar o mútuo conversível e ser passivo de interpretá-lo como uma sociedade de fato ou irregular. Assim, o Brasil tem essa mentalidade ainda, pois é, muito agressiva, que lá fora não faz sentido. É isso, não, é isso mesmo. Existe uma mentalidade, uma cultura aqui, muitas vezes, do ponto de vista negocial, de que em toda negociação você tem que sair ganhando, sabe? E para você sair ganhando significa que o outro lado tem que perder. E, pô, não é por aí. O investimento em empresa de tecnologia nascente não dá certo com esse tipo de mentalidade. Você tem que comprar um time, um mercado endereçável, né? Uma oferta de valor parruda e deixar o empreendedor voar. Você está ali para financiar o crescimento dele e apostar. E é uma aposta. Não adianta você querer travar valor ali. É uma aposta. Não adianta querer ficar travando demais, porque senão você vai limitar ou, se não, inviabilizar o quanto esse negócio poderia ter de valor. Eu já ouvi, Bessa, na mesa de negociação, todo tipo de frase para defender o capital. O capital não fala, o capital grita. Quem paga a banda escolhe a música. Mas não é assim. Pois não precisa ser assim. Exato. Exato. Uma mentalidade pequena, né? Pequena, quando você está falando de negócio com potencial de valor tão grande como são os de tecnologia. Quem tem investidor que tem essa cabeça tem que investir em outros negócios, não em negócio de tecnologia, né? Porque senão vai matar o negócio. Isso aí. Muito bem, meus amigos. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Bessa. A gente já está aí se encaminhando para o final, usando também o jargão, o tempo urge, e a gente não pode ficar dando muita volta. Então, gente, muitíssimo obrigado. Obrigado, Bessa, pela tua disponibilidade. Obrigado, Cláudio, também pela disponibilidade em conversar com o pessoal que nos acompanha. Esse vídeo vai ficar disponibilizado também no canal do YouTube, lá do escritório da FDS. Então, quem quiser depois assistir de novo, compartilhar, vai ter esse conteúdo à disposição. Então, Samuel, obrigado pela tua presença também. Dona Fátima, Galvão, obrigado também pela sua presença. Cláudio, Bessa, muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Vamos conversando. Um grande abraço a todos. Um bom final de semana. Feliz Páscoa a todos. Valeu, Waldemiro. Obrigado. E depois eu divido o material aqui com vocês, para vocês, se quiserem circular também para o pessoal. Obrigada, foi ótimo. Obrigado, dona Fátima. Não tinha visto a senhora aí. Alegria conversarmos.
Obrigado a todos. Uma boa Páscoa. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço.